Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, ao Mestre Jesus, buscando sempre a sintonia com os nossos orientadores espirituais, que possamos ter um encontro alegre, descontraído, mas acima de tudo, que possa acrescentar a cada um de nós uma compreensão cada vez maior sobre nós mesmos, porque a nossa grande busca é o autoconhecimento, e que possamos, portanto, aproveitar essa oportunidade para fazermos a troca de experiências e de conhecimentos, onde todos crescerão individualmente e coletivamente. Assim, pedimos permissão para iniciarmos o encontro de hoje. Muito bem. Eu vou começar fazendo algumas considerações, né? E a primeira é essa, né? Nós vamos falar sobre Deus imanente. Esse é um conceito que o irmão Grimm nos trouxe e que, de certa forma, praticamente revoluciona a nossa concepção até da dimensão religiosa da doutrina, né? Eu tive a oportunidade, num dos encontros de umas semanas de estudos espíritas, eu tive a oportunidade de fazer uma afirmação que me foi assim, me surgiu na hora, no encerramento dessa semana, da minha apresentação, que eu disse que o Deus imanente é a nova religião, a complexidade é a nova ciência e a transdisciplinaridade é a nova filosofia. E eu ainda estou convencido disso, sabe? Então, por exemplo, por que é tão difícil nós falarmos sobre o Deus imanente? Eu falei no início, eu estava conversando aqui, antes de começarmos, que é um tema muito complexo, né? Eu me impus esse desafio, mas é importante, porque é nesses desafios que a gente acaba se obrigando a se debruçar sobre o tema, buscar informações, reflexões, meditações, e ajuda a gente a fazer uma compreensão um pouco melhor a cada dia, né? Mas por que é difícil, né? Porque Deus, como diz a própria afirmação que está no Livro dos Espíritos, Deus não se mostra, né? Deus se revela. Ele não se mostra. Portanto, Deus não se explica, Deus se compreende. Essa frase, eu fiz uma paráfrase do sociólogo Max Weber, alemão, que viveu na segunda metade do século passado, do século XIX, até os anos 1920 do século passado. É um dos pioneiros da sociologia, considerado um dos pais da sociologia. Ele fala sobre o ser humano, o homem, né, no sentido antropológico. Ele diz assim: o ser humano, o homem, não se explica, o ser humano se compreende. E por que ele diz isso? Porque ele é um dos poucos sociólogos que não tem a influência do marxismo e que vê o sujeito como um indivíduo, como uma singularidade irredutível. Ele não usa esse termo, mas ele o compreende assim. Tanto é que ele não, na sua sociologia, ele não trabalha com conceitos fechados. Ele trabalha com o que ele chama de tipos ideais, porque são tipos idealizados de situações observáveis, mas que representam uma média, mas não se revelam como uma descrição precisa daquilo que se está observando, né? Então, por exemplo, os curitibanos são vistos como pessoas fechadas, né? Se você fizer uma observação no geral, você vai concluir e vai concordar com essa afirmação. Principalmente se é um carioca que vem do Rio de Janeiro, que é completamente diferente, né, nesse sentido, ele vai se sentir, assim, até às vezes, quem sabe, constrangido, porque as pessoas são muito contidas, né? Não são muito de diálogos com estranhos, etc. Será que todos os curitibanos são assim? Eu acredito que não, né? Mas, observando no geral, é essa imagem que passa. Então, isso, para a sociologia, é um tipo ideal.
Quando você vai conversar com cada um individualmente, você vai ver que alguns são mais reservados, outros não. Da mesma forma, se você for ao Rio de Janeiro, um curitibano nato, vai estranhar, porque eles conversam facilmente contigo no meio da rua, na praia, caminhando naquelas avenidas, como se fossem conhecidos. E às vezes as pessoas ficam até desconfiadas que pode ser algum farsante, algum, né, meliante, e na verdade é o jeito deles. Todos são assim? Com certeza não, né? Então, por isso que não se explica, se compreende, porque se compreende sempre numa situação fática. A mesma coisa, Deus. Se nós voltarmos na história, nós vamos ver que nos períodos mais remotos da humanidade que nós temos registros, nós temos manifestações inequívocas de uma crença em um ser ou em algo superior. Isso é universal. Está em todos os quadrantes da Terra, em todas as culturas conhecidas e, com certeza, até as que não conhecemos ainda, que podem estar se perdendo no tempo e não tem mais registros. Por quê? Porque essa compreensão, essa concepção de um Criador, ela não é uma construção histórica. Ela não surgiu em determinado momento como uma forma de você racionalizar o que está acontecendo no seu entorno. Você cai no mundo, digamos assim, olha para os lados, para todos os sentidos, e você vê uma diversidade de coisas, de plantas, de animais, de outros seres, e você pode se perguntar, mas como é que isso chegou aqui? Né? E há algo que é interior a nós, que nos diz, que é uma intuição interior que nós temos, que não é efeito sem causa. Se isso tudo está aqui, é porque houve uma causa. E como tudo que está aqui não pode ter sido feito por nenhum ser humano, essa causa não é humana. É uma dedução lógica que com certeza, por formas diferentes, por linguagens diferentes, por estéticas diferentes, se manifestou desde o primeiro momento em que nós tomamos consciência de nós mesmos. Ou seja, quando nós alcançamos um estágio da autopercepção. Eu sei que eu sou eu. Né? Quando os nossos ancestrais mais remotos se olhavam num espelho d'água, de um lago ou de um rio, e via a sua imagem, ele sabia que aquela imagem era ele. Isso é autopercepção. Então, desde esse momento, nós começamos as grandes indagações que permanecem até hoje. De onde viemos, para onde vamos, quem somos nós, quem fez tudo isso que não foi feito pelo ser humano. Essa indagação é permanente. Né? Eu já citei aqui inúmeras vezes que, quando eu assisti o documentário sobre a comprovação da existência do bóson e do campo de Higgs no acelerador de partículas de Genebra, no CERN, num determinado momento, eles estavam festejando a comprovação, isso foi em 2012, se eu não me engano. Num determinado momento, o diretor do projeto, numa entrevista, ele para, assim, fica pensativo alguns segundos e fala espontaneamente. Na verdade, o que nós estamos procurando é por que nós existimos. E por que não a não existência. Né? Essa é uma indagação que tem um cunho filosófico, tem um cunho científico e tem um cunho religioso. Né? Então, vejam, a concepção do Criador é tão antiga quanto a humanidade, a concepção. Né? Então, vejam, como é que chegou até nós a estética transformada historicamente sobre esse princípio que fundamenta tudo que nós conhecemos. Né? Temos as chamadas
3 revelações. Né? Essas 3 revelações conhecidas aqui no Ocidente é Moisés, 1300 a.C., e que trouxe o que nós conhecemos pelos 10 mandamentos, como mais assentado na chamada pena de talião, olho por olho, dente por dente. 1300 anos depois, Jesus reencarna, esse espírito que nós chamamos de Jesus, e vem com a missão de fazer um segundo olhar sobre os mesmos princípios. E transforma a pena de talião na lei do amor. Fora da caridade não há evolução, fora da caridade não há progresso do espírito. Né? E há 160, 170 anos atrás, Kardec. Então, a terceira revelação, Kardec, né, ele nos trouxe, atualizou as 2 revelações anteriores e colocou sob a ótica da ciência, da filosofia e da religião. Tá? Então, isso revela o quê? Que se há uma revelação, porque algo estava velado. E se algo estava velado e que não foi criado por ninguém, mas foi criado por alguém. E esse alguém é que em todas as épocas da humanidade nós demos vários nomes. Na nossa cultura nós chamamos de Deus, mas já foi chamado de vários nomes. As estéticas que nós representamos, essa inteligência suprema que está por trás de todos os efeitos que nós conhecemos, essa causa primeira, elas variaram no tempo e no espaço, né? Em muitas épocas, nós fizemos adorações de grandes monólitos, e então essas épocas todas, houve manifestações estéticas as mais variadas. Grandes monólitos, a chamada litolatria, a adoração de árvores, por exemplo, como representativas do ser superior, que é a fitolatria, né? De animais representativos de força, de tenacidade, etc., a chamada zoolatria. Em todas as épocas, nós projetamos no conhecido aquilo que nós temos a certeza da existência, porque ela está impressa na nossa substância, mas não temos a visão material dessa substância. Por isso que ela se revela e não se explica. Né? Então, vejam, por que nós chamamos de imanente? O que é imanência? Né? No dicionário, nós vamos encontrar essa explicação sintética aqui. Os termos religiosos e espirituais, imanência em termos religiosos e espirituais, imanência é a ideia de que o divino ou sagrado está presente no mundo e nas coisas cotidianas, ao invés de estar separado ou distante. É mais ou menos o que nós compreendemos, não com os mesmos termos. Mas eu achei interessante trazer essa afirmação do grande Albert Einstein, que foi um dos maiores cientistas, ou talvez o maior cientista do século XX, e que não era ateu, mas não era religioso. Não se vinculava a nenhuma tradição religiosa, né? Nem ao judaísmo, da qual ele é descendente. Ele diz, quando perguntaram a ele se ele acreditava em Deus, ele disse: eu acredito no Deus de Spinoza, o grande filósofo Spinoza, que se revela por si mesmo na harmonia de tudo o que existe, e não num Deus que se interessa pela sorte e pelas ações dos homens. Portanto, ele não acreditava num Deus pessoal, aqueles Deus que fica num determinado espaço, uma determinada localização, fazendo todo o gerenciamento e observando tudo que nós fazemos, né? Que é essa ideia pelo status fundante católico que chegou até nós. É a ideia de que ele está sempre nos observando, e quando nós saímos da linha, há reações que nós chamamos de castigo, o castigo de Deus, né? Então,
essa ideia do Deus imanente supera essa visão desse Deus pessoal e de um Deus tirano. Algumas religiões, ou grande parte delas, dizem, né, se dizem, né, os adeptos, eu sou temente a Deus, né, o que para nós não tem o menor sentido, temer a Deus, né? Mas é o que está aí, né, foi construído historicamente e ainda é muito forte, né, na mentalidade das pessoas, né? Mas eu trouxe um outro exemplo sobre imanência, né? Eu entendo, e aí o Edo pode me corrigir se eu estiver errado, não sei se a Cris está aí, a Cris Petrelli. Todo artista é imanente em sua arte. Esse é um quadro de Rembrandt, né? Ele tem essa luminosidade, essas características do seu, né, do seu pincel, que são inconfundíveis. A mesma coisa Van Gogh, né? O traço de Van Gogh é inconfundível. Isso é a imanência do autor, né, do artista na sua obra. Você reconhece facilmente os grandes artistas, como, por exemplo, Picasso, Matisse, um que é bem reconhecido, né, que é agora me fugiu o nome dele, o surrealismo, também bateu o olho. Salvador Dalí. Salvador Dalí, né? Então, vejam, isso é imanência. Muito bem. Dito isso, né, o que é imanência, vamos falar um pouco de inteligibilidade. Se Deus é imanente e Deus é a causa primeira de todas as coisas, tudo que está na criação é inteligente. Tudo é inteligente. Quando Einstein, nas suas digressões, porque ele não só fazia ciência, ele fazia muito mais filosofia, porque ele usava muito a imaginação. E ele buscava as consequências das descobertas. E consequências e desdobramentos, não no sentido tecnológico, mas no sentido existencial das descobertas científicas, né? E ele dizia o seguinte: o universo é inteligente, porque se ele não fosse inteligente, ele não seria inteligível. Nós só conseguimos compreender o que nós chamamos de realidade, o universo e toda a composição do universo, porque ele tem uma inteligibilidade, uma inteligência imanente. Por isso que eu consigo transformar em formalismos matemáticos, em teorias, né, em ensaios, etc. Então, vejo, na obra de Kardec, na codificação de Kardec, nós temos as chamadas leis morais no livro terceiro do Livro dos Espíritos. As leis morais, eu diria assim, estão para a primeira revelação como se fossem os 10 mandamentos do Espiritismo. Mas tem 3 leis morais que eu considero visivelmente universais, embora eu acredite que todas sejam, mas nem todas estão reveladas conforme o estágio evolutivo do princípio inteligente, né? Na fase protoespirítica, a maior parte delas ainda não está revelada, está latente. Mas a lei de liberdade, a lei de sociedade e a lei do trabalho são universais, visivelmente universais. Todo ser vivo procura espaços de liberdade. Ela não é absoluta, evidentemente, porque nós estamos reencarnados num espaço estruturado finito que é a Terra. Portanto, é preciso que haja uma auto-organização do espaço. Então, a lei de liberdade se expressa num determinado espaço para cada indivíduo, cada espécie. Da mesma forma, a lei de sociedade. Todos os seres estabelecem associações necessárias à sua existência. Eu vou passar um videozinho mais adiante sobre a inteligibilidade, por exemplo, visível, revelada nas abelhas. Elas fazem uma parceria interessantíssima com as flores e ambos se ajudam
né? Enquanto elas se alimentam do néctar para fazer o mel, elas polinizam as outras flores que vão pulando de galho em galho, como se diz, e isso permite que aquelas espécies se reproduzam, porque elas não têm mobilidade para fazer os encontros sexuais para a reprodução. Então, elas fazem isso através dos pássaros. E elas produzem néctares sedutores, adocicados, que atraem as abelhas para cumprirem essa finalidade. A mesma coisa a lei do trabalho. O que elas estão fazendo? Trabalhando. Os pássaros trabalham. Os pássaros fazem o equilíbrio, por exemplo, populacional de insetos. Eles comem frutos e defecam as sementes e vão fazendo a polinização e a reprodução, né, de várias espécies. Então, todos estão trabalhando. Não há um ser vivo na Terra que não trabalhe, de plantas a animais. Então, são leis universais. Portanto, se são universais, revelam um fundamento universal que está assentado num princípio universal, porque está em todos. Isso é um processo transdisciplinar. É o que está entre, através e além de tudo. Para nós, espíritas, o que está entre, através e além de tudo, é o princípio inteligente. E é a sua causa primária, ou primeira. Isso é que está entre, através e além de tudo. Nós somos diferentes uns dos outros. Na natureza não há repetição, nada se repete. Na mesma árvore, duas folhas não são idênticas, são semelhantes. Não se encontra em lugar nenhum no universo qualquer coisa repetida. Então, é uma diversidade assim, surpreendente. É o chamada geometria fractal. Há sempre uma autossimilaridade, mas não uma repetição. Então, vejam, um dos princípios que nós percebemos universais é o princípio conativo, o conatus. Todos esses seres que eu me referi estão sinalizados para preservar a vida. Eles trabalham, eles fazem parcerias entre as espécies com um único propósito: preservar a vida. Preservar a vida do indivíduo, da espécie e, portanto, o conjunto, nesse esforço de preservação, faz a preservação da vida na própria Terra. Então, veja esse vídeo. As abelhas se tornaram polinizadoras em tempo integral. As plantas as recompensaram generosamente, desenvolvendo órgãos sexuais femininos cada vez mais atraentes, em cores exuberantes e formas sedutoras. Elas produziram secreções deliciosas, doces néctares, que fariam as abelhas voltarem sempre. De novo e de novo. Desde criança, Carl von Frisch queria entender o que os outros animais sabiam. Queria entender como eles percebiam o mundo. Por milhares de anos, os humanos observaram a excêntrica dança das abelhas. Mas ninguém nunca tinha olhado para elas com respeito suficiente para supor que havia uma razão para essa dança. Antes de Carl von Frisch, ninguém nunca tinha pensado em se perguntar por que elas ficavam se movendo para lá e para cá em uma série de elaborados formatos de 8. Von Frisch estudou cada pequeno gesto das abelhas e ficou fascinado por um mistério que ele não conseguia explicar. Ele começou a deixar pratos de água com açúcar para uma abelha de sua colmeia experimental. A abelha se alimentava com água antes de voltar para casa. A abelha marcada com tinta voltava mais tarde para tomar mais água com açúcar. E von Frisch notou que, em apenas algumas horas, uma multidão de abelhas se juntava a ela. Von Frisch sabia que as outras abelhas não tinham seguido a abelha marcada até a água com açúcar. Ele foi deixando o prato com água e açúcar cada vez mais longe da colmeia, até chegar a vários quilômetros de distância. Mas mesmo assim, as colegas de colmeia achavam o caminho até o prato.
Então, como uma abelha marcada comunicava a localização exata da água com açúcar, com precisão suficiente para que as colegas de comer nunca errassem o caminho até o prato? Existia uma mensagem secreta na coreografia dela. Era, na realidade, uma mensagem complexa. Uma equação baseada em noções matemáticas, astronômicas e sofisticadas noções temporais. Todas sintetizadas de forma a transmitir uma mensagem, a localização do tesouro que ela queria compartilhar com suas irmãs. A dançarina usava o ângulo da nossa estrela, o Sol, para indicar a direção da localização da comida. Von Frisch notou que quando uma abelha dançava em linha reta para cima, ela queria dizer voe em direção ao Sol. E quando ela voava para baixo, o significado era voe para longe dele. Os giros dela para a esquerda e para a direita comunicavam as coordenadas exatas da comida, às vezes a quilômetros de distância. A duração da dança indicava com precisão de frações de segundo o tempo que as outras abelhas levariam para chegar ao prêmio. Ela até calculava a velocidade do vento para calibrar melhor a mensagem enviada pela dança. E isso acontecia em todas as épocas do ano, em todas as colmeias, em todos os continentes. As abelhas sabem tudo de matemática. Humanos e abelhas seguiram caminhos evolucionários que divergiram há 600 milhões de anos. Ainda assim, essas duas espécies conseguiram criar uma linguagem simbólica baseada em matemática e ciência. Bom, depois nós comentamos sobre isso, mas é impressionante, né, essa inteligibilidade revelada no comportamento das abelhas. E hoje nós passamos por uma ameaça, estamos passando por uma ameaça gravíssima com o uso indiscriminado de agrotóxicos que estão em muitas partes do planeta exterminando as abelhas. As abelhas são responsáveis pelo menos por 80% das polinizações. Imagina o risco do desaparecimento das abelhas para a humanidade, né? Então é importante até divulgarmos vídeos como esse, porque revelam que nós temos que mudar a nossa forma de interagir com a natureza, com os seres vivos, né? Não só com os seres humanos, o respeito ao ser humano, mas o respeito à vida. Mas, dito isso, vamos mais adiante. Dentro desse conceito de Deus imanente, né, nós somos espíritos. A pergunta que Kardec faz lá no início do Livro dos Espíritos, na questão 23, que é o espírito? E os espíritos respondem, é o princípio inteligente do universo. Princípio inteligente do universo. Veja, o que é princípio, né? Não é só início. Princípio é algo que fundamenta alguma coisa, que se desdobra em fundamentos posteriores, né? Na questão 79, ele complementa, os espíritos são a individualização do princípio inteligente. Então, o nosso estágio evolutivo, como espíritos, nós somos o princípio inteligente individualizado. As abelhas, por exemplo, não são indivíduos. Uma colmeia, provavelmente, está vinculada a um princípio inteligente que nós chamamos de proto-espírito, que seria um estágio anterior ao espírito enquanto individualização, e que age, por isso que age de forma tão orquestrada. Isso acontece com os cupins, acontece com todas as espécies que não estão no estágio humano. Os primatas para cá já são espécies que têm autopercepção. Os chimpanzés têm autopercepção. Se ele se olha no espelho, ele sabe que ele é ele, né? Já foi provado isso em laboratório. E existem outras espécies, me parece que os elefantes também têm, e, se eu não me engano, os golfinhos também revelam, né, algo parecido com autopercepção, né? Então, isso é mais uma demonstração da imanência do Criador,
Porque se nós somos o princípio inteligente do universo, e Deus é a inteligência primeira de todas as coisas, nós somos uma, como se diz na própria linguagem dentro do Espiritismo, uma centelha dessa inteligência primeira, que é esse princípio que fundamenta todos os demais princípios. Né? Por algum tempo, até alguns anos atrás, né, nós temos até, inclusive, isso registrado em livros publicados pela SBE, onde está dito, né, tanto pelos espíritos, através do médium, como pelo próprio médium, o professor Mauri, nos seus livros, né, Deus é o fundamento que fundamenta a vida. De alguns anos para cá, o irmão Grimm falou, não, vocês não estão usando adequadamente o conceito. Deus não é fundamento, porque fundamento se altera. O fundamento ele se transforma no tempo e no espaço. Deus é princípio. Princípio que fundamenta a vida, mas não fundamento que fundamenta a vida. Por exemplo, eu citei aqui vários exemplos de concepção e percepção da presença do Criador, né, fundamentado no conhecido, na forma de pedras, na forma de plantas, na forma de animais. Isso é a fundamentação do princípio, que é universal e eterno. Tá? Então, se nós somos princípio inteligente e somos o princípio inteligente individualizado, nós somos uma derivação de algo que vem de uma causa primeira, de um princípio primeiro. Uma frase muito interessante do irmão Grimm é essa afirmação: todos somos uma totalidade aberta desde o princípio. Veja que interessante, porque a ideia que nós temos, porque está escrito lá no próprio Livro dos Espíritos, que todos fomos criados simples e ignorantes, é uma expressão. E como toda expressão, né, ela gera desdobramentos e pode ser controversa. Somos simples e ignorantes no princípio. Mas esse conceito de simples e ignorantes não é o que nós, às vezes, imaginamos. Uma ignorância de completo obscurantismo e uma simplicidade, assim, até indescritível. Simples e ignorantes. Nós somos uma totalidade. Já somos tudo o que deveríamos ser. Mas não está explícito para nós. É no processo reencarnatório que nós vamos revelando a nós mesmos aquilo que nós somos. Mesmo que o fato de nós termos uma origem comum, que é o Criador, e um princípio inteligente na base da nossa existência, nenhum é idêntico ao outro. Cada um, em face dessa mesma origem, desenvolve e revela para si mesmo de uma forma singular, que é a diversidade. Veja como a justiça divina, a justiça do Criador, começa desde a criação. Ninguém recebeu mais nem menos. É uma totalidade, portanto, não tem mais nem menos. Mas essa totalidade é operada a partir da experiência existencial, desde a pedra, passando pelo animal, pelo vegetal, pelo animal, até chegar no humano, opera essa totalidade de uma forma singular, individualizada. Essa singularidade que produz o que nós chamamos de diversidade é que permite que um complemente o outro. Ninguém existe isoladamente. Nada existe isoladamente. Veja as abelhas, as flores. As flores não estão ali só para encantar os nossos olhos. Elas estão ali para fazer o equilíbrio da vida. É o princípio conativo. Né? A origem do universo, conhecida pela cosmologia, pela astrofísica, é denominada de o momento inicial de Big Bang. Então, veja, como é que nós podemos inferir do que eles chamam de Big Bang a imanência do Criador?
Desde o primeiro momento, nos 3 primeiros minutos, surgiram esses 3 elementos: hidrogênio, hélio e lítio. Hidrogênio e hélio são a composição básica das estrelas. Nos primeiros 300 mil anos, o universo sofre uma chamada inflação. A inflação do universo. Um crescimento inflacionário. Ele cresce rapidamente, numa velocidade acima do que nós chamamos de velocidade da luz. Quer dizer, na verdade, é o espaço que se expande, não são os astros. Eles vêm logo em seguida. E a composição e a combinação de hidrogênio e hélio formam as primeiras estrelas. E nesse primeiro momento, as estrelas são gigantescas. Elas não existe mais no universo estrelas tão grandes quanto essas que surgiram nos primeiros milênios ou séculos do universo. O interessante é que, por serem muito grandes, no seu colapso, elas se transformam nas chamadas supernovas, elas permitiram a produção de elementos pesados, como carbono, como ferro, como outros elementos, e que permitiram o surgimento, por exemplo, de planetas sólidos como o nosso. Senão, todos seriam gasosos, só é hidrogênio e hélio. Então, vejam, me parece que tudo isso já estava planejado. Existia um projeto, digamos assim. Há um princípio que alguns físicos defendem, não todos, os materialistas não gostam nem de falar nisso, chamado princípio antrópico do universo. Ele diz, em termos simples, o seguinte: tudo sugere que, desde o princípio, desde o Big Bang, todas as coisas se organizaram de tal forma para permitir que nós estivéssemos aqui. Nós estamos, nesse momento, interagindo aqui nesse encontro. Ou seja, a humanidade, os seres vivos, tudo que nós conhecemos. Mas, principalmente, o estágio em que o princípio inteligente alcança a chamada autopercepção. Porque é a partir desse momento que nós conseguimos refletir sobre as nossas origens. Não dá para dizer que um cão, um gato, uma abelha pensa sobre a sua origem. Não dá para dizer isso. Mas aqueles que têm, aquelas espécies que têm autopercepção, já começam a pensar sobre si mesmos. E quando se pensa sobre si mesmo, se pensa sobre origem, destino, para onde eu vou, quem me colocou aqui, como é que eu apareci por aqui, etc. Né? O que é que isso sugere? Sugere que tem uma ordem, uma organização latente no universo que está assentada num sistema absolutamente inteligente. Portanto, a causa necessariamente é inteligente, porque essa inteligência é exatamente a imanência do Criador. E como todos nós somos seres co-construtores do universo, e quando eu digo todos nós, não estou falando só do espírito do estágio humano. Estou falando de todos os estágios. Como é que nós chegamos nesse estágio, agora, 13,8 bilhões de anos depois do chamado Big Bang? Que não foi uma explosão no sentido clássico, né? É um princípio de surgimento de um ponto originário que se expande e chega nesse universo, né, que nós não temos nem ideia da sua extensão. Será que ele se fez a si próprio sem a participação do princípio inteligente? É como, por exemplo, eu vim morar aqui em Campina Grande do Sul há 17, agora vai fazer 18 anos atrás. Antes de eu vir para cá, eu tive que adquirir um terreno, depois investir gradativamente para construir
uma moradia, e só então eu consegui vir para cá. Eu criei as condições para estar aqui hoje, né? Será que nós não fizemos a mesma coisa no universo como o princípio inteligente? Será que Deus deixou tudo pronto, como aquele pai que, para que os filhos não passem necessidades, substitui a sua experiência existencial, dando tudo o que eles precisam, sem a necessária contrapartida no sentido de co-construção? E o que é que acontece com essas famílias que fazem esse tipo tem esse tipo de comportamento? Grande parte dos herdeiros acabam destruindo o patrimônio porque não tem prontidão para administrá-lo. Então, vejam, eu penso que não existe nada no universo que não tenha tido a participação do princípio inteligente. Por exemplo, nós estamos aqui na Terra e temos as 4 estações, que agora está um pouco, né, meio fora de órbita, né, um pouco desregulado, digamos assim, né? Por exemplo, esses dias agora não parece que nós estamos no verão, né, principalmente aqui na nossa região. O que permite as 4 estações é a presença da Lua, na posição exata onde ela está. Se ela estivesse mais próxima ou mais distante, isso não aconteceria. Se a Lua não existisse, ou se ela fosse arrancada repentinamente da órbita terrestre, nós ficaríamos girando aleatoriamente, sem qualquer possibilidade de estações regulares. Isso inviabilizaria a vida na Terra. A Lua veio parar aqui, segundo os cientistas hoje defendem essa hipótese. Houve um choque de um outro astro, um planeta mais ou menos do tamanho de Marte, que se chocou com a Terra, arrancou um pedaço, e esse pedaço ficou em órbita, depois se reuniu no que nós chamamos de Lua. E ela está na posição que deveria estar. Como tudo é dinâmico no universo, ela não está estática, ela está girando e se afastando 3 centímetros por ano da órbita terrestre. Um dia ela irá escapar do campo gravitacional da Terra. Mas não se preocupe que isso vai levar alguns milhões de anos. Não vai ser logo. Então não se preocupe, nós continuaremos tendo as 4 estações, apesar do aquecimento global e de outras coisas, né? Então vejam, isso revela o quê? Que nós somos coparticipantes, porque nós temos a imanência do Criador em nós, e que a imanência do Criador organiza o universo através de nós. Princípio inteligente. Tá? Para encerrar essa parte e abrirmos para nós conversarmos, eu trouxe um vídeo aqui sobre uma caverna que foi descoberta em 1996, no sul da França. Se chama Cavernas do Chauvet, né? Que é o nome da pessoa que descobriu essas cavernas. Elas existem há mais ou menos entre 35 e 40 mil anos. Elas existiram, né? E como há 20 mil anos atrás houve alguma catástrofe natural que soterrou a entrada dessa caverna, todo o seu conteúdo interior ficou preservado. Todas as pinturas rupestres, que são magníficas. Depois eu coloquei no blog esse já está lá, o vídeo no blog do CAD, eu vou passar novamente o link do blog do CAD, o documentário completo, que é do cineasta alemão Werner Herzog. Então, veja, é impressionante o que eles descobriram, são mais de 60 pinturas, muito interessantes. Então, eu peguei uma pequena parte, porque é interessante o que ele fala sobre essa pesquisa que ele fez, toda essa filmagem que ele fez.
Traditional people, and I think people of the Paleolithic, had very probably two concepts which change our vision of the world. They are the concept of fluidity and the concept of permeability. Fluidity means that the categories that we have, man, woman, horse, I don't know, tree, etc., can shift. A tree may speak. A man can get transformed into an animal, and the other way around, given certain circumstances. The concept of permeability is that there are no barriers, so to speak, between the world where we are and the world of the spirits. A wall can talk to us, or a wall can accept us or refuse us. A shaman, for example, can send his or her spirit to the world of the supernatural, or can receive the visit inside him or her of supernatural spirits. If you put those two concepts together, you realize how different life must have been for those people from the way we live now. Humans have been described in many ways, right? And for a while, it was Homo sapiens, and it's still called Homo sapiens, the man who knows. I don't think it's a good definition at all. We don't know much. I would think Homo spiritualis. The strongest hint of something spiritual, some religious ceremony in the cave, is this bear skull. It has been placed dead center on a rock, resembling an altar. The staging seems deliberate. The skull faces the entrance of the cave, and around it fragments of charcoal were found, potentially used as incense. What exactly took place here, only the paintings could tell us. Muito bem. Eu coloquei aqui dois livros que eu acho muito interessantes do Herculano Pires. Foi um grande espírito que desencarnou em 79. O Espírito e o Tempo, Introdução Antropológica ao Espiritismo, que ele mostra como, em todas as épocas da humanidade, a ideia de Deus, do Espírito e da reencarnação, inclusive, estava presente. E ele tem um livro, Concepção Existencial de Deus, muito interessante também. Então, fica aí a sugestão, né? Agradeço aí a atenção, peço desculpas pelas falhas técnicas, tecnológicas, né? As falhas aqui do operador, do palestrante operador. Eu estou que nem aquele sujeito que apita o jogo, cabeceia, faz o gol, né? Porque estou transmitindo, administrando aqui, e então acontecem essas coisas, né? Por isso que eu gosto mais do StreamYard, só que o StreamYard você só consegue participar pelo YouTube, ao vivo. Não conseguem participar como estão participando aqui. Tá? Então, deixa eu tirar aqui a apresentação. Estou à disposição para questionamentos, perguntas,
considerações, fiquem à vontade. Levantem a mão aí que a gente vai administrando. O Rui e o Lico me ajudam aí a acompanhar. O Edo já pediu a palavra. Diga, Edo. Quando você falou que o artista é imanente, eu achei interessante a associação que foi feita com Deus de Spinoza, que é a expressão da natureza, ou seja, é uma imanência. E considerando que a natureza é a geométrica em fractais, todo artista ele pinta a expressão da natureza e toda a pigmentação se transforma em fractais. Então, quer dizer que a natureza é puro fractal. No entanto, quando o Jackson Pollock diz que eu sou a natureza, ele está sendo essa expressão da natureza que é o Deus de Spinoza. E é claro que isso foi falado com outras pessoas também falaram que eu sou a natureza, mas num sentido consciente de que a natureza é imanente. E isso aí transmite a imanência do artista, como você disse antes. É interessante essa associação que a gente pode fazer no sentido transdisciplinar que acontece na frente dos nossos olhos sem conseguir ver. Quer dizer, é um mundo invisível, um mundo microscópico, né? Isso é interessantíssimo. Isso traz a nossa reflexão de que o artista é imanente, assim como Deus de Spinoza. É isso mesmo. Veja que interessante. Se você colocar 3, 4 artistas olhando para a mesma paisagem para reproduzi-la, não teremos duas obras iguais, né? A singularidade de cada artista estará imanente na sua obra. E por isso que os grandes artistas que têm um traço característico, identificável, são facilmente reconhecidos, né? Mais alguma pergunta? Alguma consideração? Diga, Concília. Você falou que a gente já é a totalidade desde a criação, né? E então, o sentido da nossa reencarnação seria desvendar isso ao longo das... É assim que eu entendo, sabe? É uma interpretação que eu faço depois dessa frase, que para mim é lapidar, de que todos somos uma totalidade aberta desde a nossa criação, é que me levou a refletir sobre isso e em compreender o processo reencarnatório de uma forma diferente, sobre uma outra ótica. Às vezes, até por falta de um exemplo melhor, eu chamo de efeito tubo de pasta de dente, né? Para que a pasta de dentes seja expelida, é preciso espremê-la. Então, para que essa totalidade se torne evidente para nós, aos poucos, nós passamos a pressão, a contenção da matéria, porque nós, como espíritos, somos transdimensionais, vivemos numa realidade transdimensional e somos espremidos, por assim dizer, num tubo tridimensional que é o nosso corpo. Então, essa compressão, ela nos impele permanentemente a buscar a descompressão. Veja, nós estamos nos comunicando aqui, cada um na sua casa, alguns fora de Curitiba, da região metropolitana, e às vezes tem até alguém, não sei se a Mônica está aí hoje,
Ela fica acordada e assiste, né, Mônica? Não sei se ela está assistindo hoje. Hoje ela não está. Lá da Suíça. Né? E isso, o que é isso? Como é que nós chegamos nesse estágio maravilhoso que é de nós termos essa possibilidade das telecomunicações através da tecnologia da informação? Foi uma caminhada da humanidade para se desprender das limitações da matéria. É uma caminhada para dentro de nós mesmos. Não é para fora. Materialmente é para fora, mas no fundo está sempre buscando a nós mesmos. Então nós começamos inventando a roda, o fogo, domesticamos animais sempre para estendermos a possibilidade de alcançarmos maiores distâncias. Como nós temos limitações, nossas pernas são limitadas, nossos braços, nós fizemos associações que estenderam essas limitações. O animal domesticado é uma extensão das nossas pernas, né? A roda é uma extensão das nossas pernas. E o interessante é que toda essa história, todo esse conhecimento acumulado, ciência e tecnologia, durante todos esses milênios, nós conseguimos colocar num aparelhinho chamado smartphone. Está tudo ali, que facilita a partir de um ponto específico, as nossas casas, por exemplo, com apenas alguns cliques eu acesso o planeta inteiro, todas as regiões do planeta. O que é isso se não voltar à totalidade que nós somos desde o princípio? Que é uma totalidade transdimensional que não tem limitações de espaço-tempo. A matéria tem limitações de espaço-tempo. Mas se não fosse esse desafio da reencarnação, nós não saberíamos como revelar a nós mesmos essa totalidade. Ela só veio pela compressão. É o movimento sistólico-diastólico, que é um algoritmo universal. Tudo no universo se movimenta por contração, expansão, tudo no universo. Veja como uma cobra se desloca. Contração, expansão. Ela não tem pernas. Né? O peixe, como é que ele nada? Ele faz aquele movimento, né? Que faz contração e expansão. Isso é um algoritmo. Isso é a imanência do Criador, porque é inteligente. Né? Alguém mais pediu? Eu vi aqui um barulhinho de... Ana Célia. Diga, Ana Célia. Então, aqui quando você coloca que há uma inteligência, né, em tudo, nos insetos, né, o cupim, né, o cupim anda comendo, inclusive, se alimentando, inclusive, de cimento, né? Tem o cupim prego e tal. Aí eu fico aqui imaginando, porque a imaginação da gente vai longe, né? Com todas essas informações que a gente vai recebendo. Se tudo é inteligente, como seria a nossa consciência, vivermos com essa consciência e interagirmos de uma forma diferente do que nós interagimos hoje com todos e com tudo, né? Eu tenho um exemplo, assim, uma amiga minha que ela já desencarnou, mas ela era, assim, ela
tinha essa questão, assim, de estar ligada ao universo como um todo. E eu presenciei, por exemplo, com ela, que nós estávamos numa casa lá na Ilha do Mel e entrou uma mariposa imensa à noite. E eu fiquei com medo daquela mariposa. Como é que eu vou dormir com esse bicho aqui? Desse tamanho, preta, feia, né? E ela disse, não, não se preocupe, eu vou falar com ela. E começou a dizer, vamos lá para fora. Vamos indo lá para fora, e a borboleta foi embora. Né? Então, agora falando disso, eu até lembrei, não tinha lembrado antes de quando eu ergui a mão aqui para falar. Então, como seria, né, a gente ter uma consciência um pouco maior dessa interação, que talvez seja possível, porque se tudo é inteligente, nós não podemos nos comunicarmos, nos interagirmos de uma forma diferente do que a gente hoje vive? Essa é a minha pergunta. Eu não tenho dúvida que nós vamos alcançar essa consciência, né? Já estamos alcançando, né? Hoje nós temos à disposição, por exemplo, a teoria da complexidade, que revela exatamente essa unidade fundamental que está em todos os sistemas vivos. É uma unidade, né? Eu falei de lei do trabalho, lei de liberdade, lei de sociedade. Está em todos. Portanto, tem uma unidade e uma origem comum. Isso a ciência da complexidade revelou isso inequivocamente. Começa lá em 1947 com a cibernética, em 1948 a teoria da informação, e depois em 53 com a descoberta do DNA, mostrando essa unidade. Quer dizer, a mesma composição genética que nós temos, os tijolinhos básicos da nossa composição genética, é a mesma para todos os seres vivos. Aquelas 4 letrinhas que nós conhecemos lá do meu tempo era ginásio, né? CTGA, se combinam em duplas e formam toda essa diversidade que nós chamamos de vida. Então, o datilógrafo, ou o fabricante da máquina de datilografia, porque datilógrafo somos nós que pegamos aquelas letrinhas e montamos a nossa morada aqui, o nosso corpo físico, né? Cada um, quando reencarna, é que constrói seu corpo físico, né? Já vem com a informação e coloca essa informação em prática, né? O fabricante da máquina é o criador, né? Por assim dizer. Então, todas essas revelações que a ciência trouxe desde o século XIX, principalmente do século XX para cá, nos levam nessa direção, né? Essa questão da convivência e do respeito é um aprendizado. Se não vem pelo conhecimento, e o conhecimento está aí, né, vem pela dor, que é o que nós estamos passando agora. Digo nós, grande parte da humanidade, guerras, catástrofes naturais, estamos passando ainda, mas já arrefecido, por uma pandemia. Como é que surgiu essa pandemia? Se especula que foi um laboratório na China que escapou, etc. Mas, basicamente, é um desequilíbrio provocado pelo ser humano nos ecossistemas, que fez com que animais silvestres, por exemplo, migrassem para os meios urbanos. E também o consumo de animais silvestres, que são hospedeiros de micro-organismos que estão em perfeita harmonia no seu ecossistema. E quando saem daquele ecossistema, eles se tornam nocivos e são ingeridos pelas pessoas e que provocam grande parte dessas doenças todas, né? Olha, o que a Rota da Seda, que foi um momento importante da humanidade, trouxe? Trouxe a peste bubônica.
e que devastou a Europa, né? Então, isso tudo é um aprendizado que nós vamos fazendo. E veja, uma vez eu falei no exercício mediúnico, online, inclusive já faz alguns, desde que começou, lá no começo eu falei que os micro-organismos são os nossos grandes parceiros, porque eles estão sempre nos alertando de que nós estamos em desequilíbrio. E se nós não tomarmos cuidado, nós inviabilizaremos a vida humana na Terra. A humana, que o ser humano não tem a capacidade de destruir a Terra, tem a capacidade de destruir a si mesmo, né? A Terra pode ser devastada por uma guerra nuclear, mas alguns sobreviventes vivos, dos seres vivos, não humanos, estarão novamente repovoando a Terra. Se não fosse assim, nós passamos por pelo menos 6 ou 8 grandes extinções. Numa delas, há 250 milhões de anos atrás, 95% das espécies foram extintas. E, no entanto, se refez. Há 65 milhões, os dinossauros foram extintos. Supõe-se que foi por um meteoro que caiu ali no Golfo do México. O irmão Green, certa vez, falou, será que foi isso mesmo? É uma coisa que nós temos que descobrir ainda nos próximos anos. Mas a extinção dos dinossauros é que possibilitou o surgimento da espécie humana, porque senão seria incompatível as duas espécies, né, pelo espaço estruturado finito da Terra. Sobraram os insetos, as baratas, os roedores, que são nossos ancestrais, né? Até eu brinco, tem o nosso governador aí, chama Ratinho, né? Com um apelido, né? Mas é uma brincadeira, não tem nada a ver. Mas são nossos ancestrais, deles vieram os lêmures, dos lêmures os primatas, os primatas mais rudimentares, até chegar no humano. Mas o princípio inteligente que estava vinculado àquelas espécies extintas continuaram nas novas espécies. É a renovação e a reciclagem necessária à manutenção da vida. O que é que diz? O que é que diz lá? Dizia já Heráclito há 2.500 anos atrás, né? Que o homem não se banha 2 vezes no mesmo rio, porque na segunda vez nem ele nem o rio são os mesmos. Mas porque, portanto, só permanece aquilo que muda. Só permanece aquilo que muda. Se nós optamos por uma vida sedentária, nós começamos a perder rapidamente capital de vida. Se nós somos ativos, estamos sempre, né, desenvolvendo atividades. Mesmo depois da aposentadoria, atividades em que você está prestando um serviço à humanidade, à comunidade, etc., você está se revitalizando a cada dia. Se você para, né, como brinca um ex-colega do banco, né, vou me aposentar, comprar uma sandália havaiana, um boné e uma belina e vou pescar, né? Ele dizia isso brincando. Pessoas que fazem essa opção, segundo o Dr. Leocádio, não duram mais que 5 anos, né, porque perdem o espaço ao qual eles estavam comprometidos na composição da diversidade. Ninguém está aqui por acaso, né? Então, sabe, Célia, é um aprendizado, ou pelo conhecimento ou pela dor. Nós temos os instrumentos, instruções e o conhecimento para melhorarmos. Olha, o Edgar Morin, que é um grande divulgador do pensamento complexo desde os anos 70, ele tem uma obra de 7 volumes. O último volume, que é a Ética, ele desenvolve o conceito de antropoética, a ética da humanidade. Nós temos uma autoética, como os meus valores, nós temos uma socioética, que é a ética da minha comunidade, da minha sociedade, mas nós precisamos alcançar uma antropoética, que é
a ética da humanidade, que é o reconhecimento de dentro para fora que nós somos uma unidade na diversidade. Que como seres humanos nós somos absolutamente iguais, mas como indivíduos nós somos diferentes. Tá? Então, tá aí. Nós estamos com a faca e o queijo, como se diz. Diga, obrigada, professor. A Edla, então, Edla. Então, professor, tantas coisas, não? São muitos conceitos, muitas considerações para pensarmos em muitas coisas diferentes. Queria falar primeiro na questão que você falou sobre Deus, fundamento do fundamento, achei bem importante, porque geralmente nós usamos esse conceito, e muitas vezes, ou por exemplo, os exercitandos não entendem o que é o fundamento do fundamento, e é complexo. Mas quando você fala que Deus é o princípio, então as coisas mudam, né? Mudam bastante. Então, é o princípio do fundamento, né? Então, eu achei bem interessante a tua colocação ali. Achei também muito interessante, que eu acho que foi a Célia, não me lembro agora quem que falou, alguém falou a respeito da totalidade, né? Que na reencarnação que a gente não estamos sozinhos, estamos sempre fazendo tudo em conjunto, né? Então é muito importante essa compreensão, que a gente já traz tudo, mas a gente tem que se revelar, né, revelar para nós, e só através do conjunto que isso é revelado, né? Então achei bem interessante e importante essa questão, muito importante mesmo, que é de a gente levar. E muitas coisas importantes para a gente discutir aí. E uma coisa que me lembrei bastante do professor Mauri, nas aulas da teologia espírita, é que ele falava para nós bastante que quando falamos de Deus, não é o Criador, mas sim o Criador, porque Deus é o único que tem a possibilidade de criar, né? Então, criar é um verbo que é dar a vida. E criadores somos nós, que podemos criar muitas coisas, uma tese, podemos criar galinhas, podemos criar muitas coisas, né? Então, é importante para a gente ter a noção do que é criar, né? Que é uma coisa tão importante, tão única, e realmente nos remete ao que você colocou. Será que Deus já colocou tudo pronto para nós? Ou será que Ele colocou de forma que a gente ajudasse, participasse nessa criação que Ele fez, e que a gente fizesse a nossa parte criando algumas coisas, né? Eu acho que nós somos trabalhadores do universo, nós estamos sempre atuando no universo, embora muitos de nós ainda não saibamos direito como que é isso, né? Mas eu acho que a gente, na nossa atuação, nós somos trabalhadores no universo. Então, é fantástico, porque os conceitos, a forma com que você trouxe para nós é importante, e até também do protoespírito ali que você colocou, né? Porque é um assunto muito pouco tratado, vamos dizer, o protoespírito, né? E muito pouca gente sabe exatamente o que é o protoespírito. Então, às vezes, confundem muito o protoespírito. Meu cachorro é um espírito. Né? Essas coisas assim. Será que o meu cachorro vai se tornar um espírito na próxima encarnação? Muita gente me pergunta esse tipo de coisa. Então, tem muitas coisas importantes. Você veja como é importante esses encontros para a gente poder discutir e melhorando o nosso entendimento. Infelizmente, né, agora sentimos tanta falta do irmão Grimm, né, professor Mauri, doutor Leocádio, tudo, porque agora quem tem que descobrir por si só somos nós, né, essas coisas novas. Então, eu te agradeço imensamente por tudo isso, e a todos os irmãos também pelas perguntas. Obrigado, Edla.
O Franzuel está aqui, né, Franzuel? Você tinha pedido a palavra? Não, foi ela mesmo aqui. Desculpa. Ah, tá, tudo bem. Mais alguém pediu a palavra? O Edo, depois o Celso. Diga, Edo. A Maria, ela falou daquela frase do irmão Grimm, e a Edla também. Todos somos uma totalidade aberta desde o princípio. E esse, sendo o princípio Deus, eu poderia parafrasear o irmão Grimm falando: todos somos uma totalidade aberta em Deus. Olha, é uma questão de expressão, né? Eu diria assim, nós somos uma totalidade aberta por Deus, né? A partir de Deus, né? Mas eu acho que as duas formas mais ou menos convergem, né? As duas formas que você colocou, que eu estou colocando. Então, é que a linguagem corrente, ela é muito imprecisa sempre, né? Os físicos trabalham por equações, então é muito mais fácil, né? Tanto é que se você for perguntar para eles, mas o que é? Como é que Einstein chegou na equação, na famosa equação da energia igual a massa vezes quadrado da velocidade da luz? Ele não vai te responder, porque ele vai botar um monte de equações no quadro para ver como é que chegou naquela equação, né? Se ele for falar para dizer, ele desiste, né? Mas a linguagem corrente é sempre imprecisa, né? Porque somos nós falando a partir da nossa individualidade. O Celso tinha pedido a palavra também? Então, Rui, Deus, né? Deus sendo imanente em cada um de nós, em todos nós, né? Como é que nós conseguimos fazer escolhas erradas? Então, penso eu, né, que só pode ser pelo livre-arbítrio, né, que é o que diferencia cada um de nós, né, que faz a diferença, né? Sim, exatamente isso, né? Mas se nós não tivéssemos a possibilidade de errar, nós não seríamos livres, né? É justamente a possibilidade de errar que nos permite conhecer o que é certo. Senão nós ficaríamos num limbo, né? num obscurantismo sem saber, não ter referência nenhuma, né? Do que é substantivamente o que nós chamamos de verdade, né? A verdade é uma construção que vai se alterando no tempo e no espaço a partir justamente dessa possibilidade de você fazer as tentativas e erros. Como diz Morin, a verdade nasce do erro. Diga, Concília. É uma dúvida aqui, né? Que a gente, essa totalidade e tal, mas a diversidade que esses espíritos estão inseridos para que eles tomem as decisões no livre-arbítrio, que é questionável, né? Porque não é a mesma situação para todos desenvolverem essas habilidades, né? Porque uns vêm em umas condições bem adversas, né? Outras em umas condições mais fáceis, né? Não é igualdade, né? Essa condição para todos. É só uma questão. Mas quem é que produziu a desigualdade? Quem produziu essa desigualdade? Né? Fomos nós mesmos, pelo nosso livre-arbítrio. Hoje eu posso estar numa situação desfavorável materialmente, posso estar tendo reencarnado numa periferia, numa favela, né, sem condições de ter uma vida digna ou coisa do gênero, né? Não estou dizendo que isso é uma consequência de um processo reencarnatório. Não é isso que eu estou dizendo. Por favor, não é essa visão mecanicista da reencarnação. Mas, lá no passado, nós
quem sabe, reencarnamos em situações privilegiadas e que ajudamos a criar essa desigualdade. E, às vezes, o espírito escolhe reencarnar justamente para fazer um aprendizado, não para sofrer por sofrer, né? Então, nós somos todos coparticipantes e tudo que a humanidade fez de bom e de ruim, nós fizemos. Essa é a justiça do Criador. Ninguém aqui pode dizer que, olha, eu nunca fiz isso, né? Eu brinco que quando a gente desencarna, segundo os espíritos, a gente vai para aquela salinha que tem um monitor, né? E aí aparecem todas as nossas virtudes e defeitos, nos mínimos detalhes, sem nenhum segundo sequer subtraído. Nós não temos como controlar, porque não tem nem controle remoto nessa telinha, né? Ela passa e você tem que assistir. Às vezes até eles fazem uma pausa, que você é tanto bombardeio do que você praticou e que você nega que fez, que você tem que fazer uma pausa e depois volta, né? Nesse processo, nós fazemos uma revisão de tudo que nós fizemos e vamos descobrir que tudo que a humanidade teve, no sentido de altos e baixos, nós tivemos. Então, ali está a justiça do Criador. Todos estão sujeitos. Tem, pelo livre-arbítrio que nós erramos, também é o livre-arbítrio que nos permite ir mais rápido na superação dessas questões todas. Eu pergunto, nós temos um problema sério de corrupção no setor público brasileiro, né, que envolve também o setor privado, evidentemente, senão não haveria corrupção. Eu pergunto, essas pessoas que se locupletam dessa forma, não sabiam o que estavam fazendo? Não sabiam? Claro que sabem. Aí o incorrer num erro que ele já tinha superado. Ele tem consciência de que aquilo é errado. Mas, pelos apelos da matéria, ele se deixa levar pela tentação da matéria, né? Depois que desencarna e enfrenta aquela televisãozinha, é terrível, porque ele vai ver não só o fato em si, como as consequências do fato na curta, média e longa duração, e que envolveu e prejudicou milhares de pessoas. Muitas pessoas foram a óbito antes do tempo pela carência de recursos que foram subtraídos por aquele indivíduo. Não deve ser fácil para ninguém ver aquela... Porque eu imagino que é assim, porque hoje eu penso na minha infância num sentido seriado. Lá atrás, depois da minha adolescência, etc., numa sequência. Eu imagino que essa realidade da salinha, você vê tudo ao mesmo tempo, simultâneo. É como se você subisse numa montanha e visse toda a tua existência simultaneamente, em todos os detalhes. Eu estou fazendo apenas uma comparação, né? Estou dizendo que é assim. Não é fácil, não é fácil, né? O Dr. Leocádio várias vezes falou, vocês depois negam. Eu não fiz isso, né? Fez, mas vai ter que admitir que fez conscientemente, não é por imposição. Esse é o chamado purgatório, o que alguns espíritos chamam de umbral, é a nossa consciência conversando conosco. Você conversando com você mesmo. Esse é o nosso sofrimento, né? Que é necessário para a gente reconhecer e melhorar. O que é que eu preciso fazer para ir adiante? Eu preciso saber o que eu fiz, né? Deus não erra. Deus não erra, né? O Edo e a Edla pediram a palavra. Então. Eu só ia dizer que essa TV é 3D Full HD. É muito... Não é só 3D, como ela tem odores, né? Vai ser mais ou menos o que a computação quântica vai permitir, né? Até eu brinquei numa dos GEM, falei, olha, a hora que nós tivermos a computação quântica, todo mundo vai ter que fazer o banho para vir para a live, viu?
Que quando era presencial, todo mundo vinha perfumado. Agora tem que vir, inclusive, na live, porque vai ser perceptível, né? Diga aí, Dana. Só lembrando assim que essa questão de a gente vir numa condição melhor ou uma condição inferior ou qualquer coisa em alguma situação, seja financeira, seja de qualquer coisa, né? Se não houvesse isso, não haveria aprendizado, porque é através disso que nós vamos aprender. Nós vamos aprender quando nós estamos, vamos dizer, numa situação muito confortável, muito boa, vamos aprender a poder ajudar o próximo, a fazer ações que ajudem a humanidade e tudo mais. Se a gente não fizer, a gente vai responder pelo que não fez. Quando a gente vem numa situação muito ruim, a gente vai aprender a tentar subir daquela situação, a sair daquilo. Então, tudo é aprendizado. Então, acredito, por isso até que a gente reencarna, para vir em diversas situações completamente diferentes para poder aprender. Então, não quer dizer que a gente agora está numa situação maravilhosa, espetacular, e que na próxima vai ser melhor. Pode ser até que a gente venha numa terrivelmente péssima, porque até pode ser que a gente peça aquilo para poder aprender ali, porque nunca vim como um mendigo, mas eu preciso vir para saber como é ser isso. Nunca vim de tal forma, mas preciso aprender como é. Então, eu penso, né, que na minha concepção, tudo é necessário para aprender, mas eu acredito que a gente tem que aprender tudo, porque para a gente ver quem somos nós realmente, né? Encontrar-nos a nós mesmos, né? Nós nunca perdemos a oportunidade de aprender. Mesmo quando fazemos escolhas erradas, nós aprendemos com as escolhas erradas. O sujeito se envolveu com drogas, comprometeu a sua reencarnação, ele vai aprender muito por aquela escolha, né? Depois ele vai ver que aquela escolha tem um prejuízo, porque ele ficou em débito com aquilo que ele deveria fazer, praticar, no processo da inteligibilidade e da auto-organização do processo reencarnatório, que é um processo altamente auto-organizado, né? Reencarnamos aqui dentro de uma inteligibilidade que precisa que a nossa singularidade esteja presente aqui para complementarmos esse caleidoscópio que é a composição da vida na Terra. Quando você se ausenta, sobrecarrega o restante. Isso gera, evidentemente, um passivo, né? Então, você toma consciência disso e vai pensar em um processo adiante que permita que a situação que você vai enfrentar seja construtiva, sempre construtiva. Ninguém vem aqui... eu atropelei alguém e essa pessoa ficou em cadeira de rodas. Então, eu vou reencarnar em cadeira de rodas. Mas o que isso vai trazer de benefício para aquela pessoa que você interrompeu a sua trajetória reencarnatória, pelo menos parcialmente, né? Você pode até reencarnar na mesma família com a responsabilidade de ajudar aquele espírito a recuperar o tempo perdido pela ação anterior. É sempre construtivo. Nunca é o sofrimento pelo sofrimento, né? Diga, Jane. Dentro disso que vocês estão falando, vale a gente lembrar aqueles 3 grandes estudos do século passado, dentre eles aquele de Harvard com os homens, teve um com as mulheres e teve um terceiro. Esses 3 estudos deixaram claro para os pesquisadores que a condição na qual se nasce não é determinante. Há alguns que conseguem lidar perfeitamente com condições extremamente estéreis e superá-las. Então, na verdade, essas condições são desafios para que a gente aprenda a lidar com elas e superar. Porque tem espíritos que vão nascer podem nascer numa miséria absoluta, que eles vão conseguir sair daquilo.
porque eles já aprenderam a lidar com aquela situação hostil. Então, essa questão que envolve o livre-arbítrio, né, na verdade, não é só questão de aprendizado mesmo, né, a nossa maturidade. E como o tempo já está aí, eu não vou fazer perguntas sobre Deus imanente hoje, fica para a próxima oportunidade. Nós avançamos um pouco aqui no horário, mas também teve as barberagens da equipe técnica aqui, que sou eu, né? Não é o Raul nem o Lico, porque eles só me avisaram, né? Então, acabamos nos avançando um pouco no horário. Mas para mim... Cris levantou a mão. A Cris está aí. Fale, Cris. Então, de toda essa explanação, eu fiquei pensando em não deixar de levantar uma questão sobre a subjetividade, a nossa relação de autopercepção, né? Então, dessa capacidade que a gente tem de fazer uma experiência profunda dessa percepção de Deus, né? Porque quando a gente faz, é como você falou, ela é compreensiva, né? Ela é vivida, ela é sentida, né? É algo realmente que passa por dentro da gente, né? E ela não é só racionalizada, ela é sensível, né? Então, eu pensei de como essa experiência profunda, que vem da fé e vem todos os dias chega até nós, né? Essa conexão, essa sensibilidade que pode captar, fazer elo com o Criador. Isso me vem muito forte, assim, quando mesmo a gente em crise, mesmo não em crise, o tempo todo há um chamamento para que a gente faça esse elo, né? Eu percebo isso muito assim quando você olha a imensidão e aquela nuvem passando, né? Deus dando uma piscadinha, né? É esse contato realmente que está o tempo todo. E isso me ocorreu também de pensar que a própria natureza, como você bem trouxe, né? Como que ela se expressa e como que ela nos surpreende, né? Nesse diálogo com a linguagem da vida, porque é uma linguagem, né? Como foi a borboleta, então o tempo todo está tudo, né? Comunicando para nós dessa inteligência. Então, o que eu queria trazer assim que essa emoção, né? Que ela é muito muito profunda e ela não é qualquer coisa, né? Que ela é única, né? Nessa relação com o Criador, ela dimensiona para a gente o tempo e o espaço. Quando isso acontece, né? Com a gente profundamente, num diálogo com a eternidade. Eu acho interessante essa ideia de redimensionar, porque realmente parece que a gente transversaliza, atravessa o tempo, atravessa o espaço, nesses momentos quando a gente realmente está conectado, né, com essa imanência. É isso. Câmbio. Obrigada. Isso. Como dissemos no início, o tema é complexo, não tem como esgotá-lo, né? A gente poderia ficar aqui o resto da noite, o dia inteiro, amanhã, ainda teríamos questões para serem levantadas, né? Mas eu espero que tenha sido apenas uma provocação para buscar mais, né? Mas porque eu acho que eu penso que esse conceito ele é angular, né? Porque pelo menos para mim, foi muito significativo para fazer uma série de ressignificações, né? Fazer um segundo, um terceiro olhar sobre as mesmas coisas que eu já tinha alcançado, né? A reencarnação, a própria natureza do princípio inteligente, enfim, tudo isso eu tive que revisar, né? Esse é o irmão Grimm. A Aida falou que sente saudade do irmão Grimm, né? A gente sente a saudade dali, da aula, de ouvi-lo, mas o legado dele, ele continua aqui através do legado, né? Tanto é que nós estamos trabalhando exatamente o legado do irmão Grimm, né? Quando falamos sobre Deus imanente.
Os espíritos continuam conosco intuitivamente, talvez não os mesmos, mas o espírito, toda a equipe espiritual estão conosco, e num momento novo, né? A forma de organização do espiritismo até o desencarne do professor Mauri era uma, depois é outra. Isso já estava previsto, os espíritos já tinham falado isso há 30 anos atrás, né? Então, agora está sob os nossos ombros, veja o tamanho da nossa responsabilidade. Por isso que a gente tem que fazer esses encontros, tem que dedicar um tempinho aí dos nossos afazeres para parar, fazer uma pausa para reflexão, porque nós temos a responsabilidade de levar adiante esse legado, uma responsabilidade moral, né? Então, eu agradeço a todos, agradecemos a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, por essa oportunidade de estarmos aqui algum tempo, né? Um tempo pequeno, mas importante, intenso, extenso, de reflexão sobre nós mesmos, no fundo, sobre nós mesmos, né? Um abraço a todos e até a próxima oportunidade. No sábado, na terça-feira que vem, é o último encontro opcional com o Paulo Brero. Ele vai falar sobre objetivos de vida. Também muito interessante até para a gente ligar essas coisas todas, né? Um abraço. Abraço, muito obrigada. Obrigada. Agradeço. Obrigada. Uma boa noite. Boa noite.